Se você tem hoje 1.000, 5.000, 50.000, 100.000 reais, você já se perguntou em quanto tempo você dobraria o seu patrimônio? E se eu te falasse que existe uma regra bem simples, aquela regrinha de bolso que qualquer um consegue fazer essa conta para conseguir chegar nesse resultado? Até porque muitas pessoas pensam da seguinte forma: bom, eu investi 10.000 reais num CDB que vai me remunerar com 10% ao ano. Feito essa conta, 10% de 10.000 reais é 1.000 reais por ano, então em 10 anos eu dobro esse valor, porque eu vou ter 20.000 reais daqui a 10 anos. Só que não, esse investidor ele está fazendo uma conta de juros simples, onde os juros ele vai incidir apenas sobre o valor que você investiu. Só que nesse caso a gente não está falando de juros simples. A maioria dos investimentos funcionam com juros compostos, onde os juros daquele investimento ele vai render tanto em cima do valor que você investiu, mais o rendimento que você já teve até então. E isso potencializa muito mais os nossos resultados com o passar do tempo. E a regra do 72 é uma regra muito conhecida e utilizada na matemática financeira. Ela existe há anos e, inclusive, tem uma origem desconhecida. Mas por que o número 72, né? Basicamente, a fórmula ela é um pouquinho mais complicada, tá? Na verdade, essa conta é feita com logaritmo neperiano de 2, mais logaritmo neperiano de 1, mais a taxa de juros que você espera receber desse investimento dividido por 100. Enfim, é uma fórmula bem complicada. Só que conforme as pessoas foram utilizando essa fórmula, elas começaram a perceber que o resultado dessa fórmula aqui é sempre aproximado a basicamente a gente pegar o número 72 e dividir pela taxa esperada do nosso investimento. Dito isso, ficou basicamente a convenção da regra dos 72. Vamos utilizar aqui um exemplo de um investidor que colocou um dinheirinho ali investido num CDB, né, que rende 10% ao ano. Quanto tempo ele terá esse dinheiro de volta? Basicamente, ele vai pegar 72. Qual é a taxa de rendimento desse investimento ao ano? Não é 10%? Ele vai dividir por 10. Em 7,2 anos, esse investidor ele vai dobrar o valor que ele investiu naquele CDB. Vamos fazer o cálculo do investidor que deixou o dinheiro dele investido na poupança? Se a gente entrar aqui na calculadora do cidadão do Banco Central e colocarmos o rendimento da poupança no último ano, veremos que no último ano a poupança teve um valor percentual de rendimento de 8%. Então a gente poderia pegar aqui 72 dividir por 8. Em 9 anos, o valor investido se dobraria. Só que a gente tem alguns adendos que eu acho válido, tá? Frisar aqui nesse vídeo, que é o seguinte. Primeiro ponto, a gente está considerando uma porcentagem pré-fixada, ou seja, todo ano esse investidor terá exatamente essa mesma rentabilidade. Se você investir num CDB pré-fixado de 10% ao ano, você sabe realmente que todos os anos você vai receber 10%. Então fica bem tranquilo de você utilizar essa fórmula. Agora, no caso da poupança, onde no último ano, de acordo com o site do Banco Central, rendeu 8%. Significa que todos os anos ela vai render 8%? Tudo vai depender da oscilação da nossa taxa Selic, enfim. Então, você utilizar ali esse retorno de 8%, você está partindo do princípio que todo ano você terá esse rendimento. O ideal que você pode fazer para ficar um pouco mais próximo, mas mesmo assim você não tem uma segurança, é pegar a média de rendimento dos últimos anos. Se fizermos a média do rendimento da poupança dos últimos 12 anos, isso dá uma rentabilidade média anual de 5,9%. Então, vimos que a média não é tão alta assim. Se colocarmos aqui 5,9%, veremos que demoraríamos 12 anos para dobrar o valor investido, no caso, na poupança, que está rendendo nos últimos 12 anos essa média de 5,9%. Eu sempre gosto de frisar aqui, tá, que falar que rende uma média é literalmente uma média. Tem anos que vai render mais, tem anos que vai render bem menos. Então, acho bem válido frisar, porque muitas vezes as pessoas interpretam como esse rendimento tem uma rentabilidade média de 5,9% ao ano. O investidor ele acha que todo ano ele vai receber 5,9%. Mas não, é uma média. A gente pega uma janela de tempo, vê toda a rentabilidade do período e conseguimos ver qual foi a média anual desse investimento. Só que imagina um investidor que ele tem uma carteira de investimentos. Ele não investe só no CDB,
ele investe em ações, em fundos imobiliários, ele tem aquela carteira diversificada. Como que ele conseguiria utilizar, então, a regra do 72? Eu vou utilizar o meu exemplo. Eu entrei aqui no site do MyProfit, onde eu consolidei toda a minha carteira de investimentos, considerando investimentos no exterior, ação, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoeda, enfim, considerando todos os meus investimentos, eles estão consolidados aqui no MyProfit. E a gente consegue ver que desde junho de 2022, que foi quando eu comecei a investir de fato, focada no longo prazo, a rentabilidade da minha carteira está hoje em 40% nos últimos 2 anos. Dito isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a média da rentabilidade da nossa carteira para conseguir utilizar nesse cálculo. Mas antes da gente fazer isso, eu também já vou fazer um outro adendo, que é o seguinte: para rentabilidades maiores do que 10%, na verdade, a partir de 10%, o número 72 ele não começa a ser tão aproximado assim ao resultado daquela fórmula que a gente viu no início do vídeo. Então, tem estudos que falam que, se você considera uma rentabilidade maior do que 10% ao ano, que você utilize o número 73 ao invés do 72. No caso desse exemplo que a gente vai utilizar da carteira de investimentos que rendeu 40% nos últimos 2 anos. Queria colocar aqui um outro parênteses também, tá? Olhar numa janela de 2 anos, que é a janela que eu invisto para o longo prazo, é uma janela bem curta. Não posso partir do princípio que, se eu performei 40% nos últimos 2 anos, eu vou conseguir exatamente essa performance no longo prazo. A gente tem que olhar para a realidade e não se iludir. A rentabilidade média de qualquer investidor, ela diminui com o passar dos anos. Ah, mas porque a minha carteira teve 30% no último ano? Você acha mesmo que você vai fazer 30% nos próximos 15 anos, todos os anos? Sinto lhe informar que você não vai, a sua rentabilidade vai ser bem menor do que isso. Vai ter anos que a nossa rentabilidade vai estar lá em cima, outros que ela pode ser inclusive negativa, outros que a performance ali vai ser meia boca. Então, todo investidor ele tem que estar ciente disso, não adianta ficar se iludindo com o resultado passado, mas sim continuar fazendo boas escolhas para que no longo prazo essa rentabilidade se mantenha ali uma rentabilidade boa. Mas não se iluda com essa performance, eu não vou me iludir aqui achando que eu vou ter essa rentabilidade nos próximos anos. Partindo desse princípio, como a rentabilidade foi de 40% em 2 anos, para a gente descobrir qual foi a rentabilidade anual, vamos utilizar aqui essa fórmula, tá? A minha rentabilidade anual foi de 18,32%. Não é pegar 40% e dividir por 2, porque isso seria juros simples. Utilizando juros compostos, a gente veria que a rentabilidade anual foi de 18,32%. Só que a gente tem que utilizar o número 73 para ficar mais aproximado. Pegando 73 e dividindo por 18,32, veremos que em 3,9 anos a gente chegaria nesse resultado de dobrar o patrimônio com essa rentabilidade. Mas eu sei que não é tão simples assim. Outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é essa regra. Ela leva em consideração o valor nominal, ou seja, vamos supor essa rentabilidade aí, 18% ao ano. Em 4 anos, o meu patrimônio dobraria, beleza? Beleza. Só que ele dobraria em valor nominal. Exemplo, se eu tenho 10 mil hoje, eu terei 20 mil daqui a 4 anos. Só que o poder de compra não necessariamente vai ser o mesmo, porque a gente teve a inflação. Eu sempre bato na tecla, se você quiser ter noção de poder de compra, não utilize a rentabilidade nominal dos seus investimentos. Nesse caso aqui, seria de 18% ao ano. Qual é a rentabilidade real? Aquela rentabilidade que, de fato, está se valorizando acima da inflação. O meu dinheiro está se rentabilizando acima da inflação. A gente precisa pegar a rentabilidade nominal, diminuir da inflação, assim a gente tem a rentabilidade real. Com esse resultado, se a gente utilizar a regra do 72 utilizando a rentabilidade real, veremos em quanto tempo o nosso dinheiro vai dobrar, mantendo o poder de compra. Porque, por exemplo, se a gente utiliza a rentabilidade de 18%, bom, eu sei que em 4 anos eu vou de 10 para 20 mil reais. Mas daqui a 4 anos, 20 mil reais não compra exatamente a mesma coisa que compra hoje. Exemplo prático, se a gente pegar o IPCA, que é a nossa inflação dos últimos 2 anos, a inflação média anual foi de 3,93%. Se a gente descontar a inflação da rentabilidade da carteira, veremos que a rentabilidade real
foi de 14%, ou seja, a carteira repassou a inflação mais 14%. Se a gente utilizar, então, 73 dividido por 14, veremos que, na verdade, o dinheiro ele dobraria, mantendo o seu poder de compra, em 5,2 anos. Ou seja, daqui 5 anos eu terei 20 mil reais em poder de compra. Isso que é muito importante, porque não adianta eu dobrar o meu dinheiro, exemplo de 10 mil para 20 mil reais daqui 4 anos, mas esses 20 mil reais não ser a mesma coisa que hoje. Então, utilizando esse cálculo, a gente percebe que daqui 5 anos eu terei exatamente 20 mil reais com o mesmo poder de compra que hoje. Isso é muito importante sempre a gente levar em consideração. E utilizando essa rentabilidade média aqui também de 3,93%, quanto tempo você acha, então, que as coisas demorariam para dobrar de valor que a gente compra? Conseguimos também utilizar a regra do 72. Se pegarmos 72, como é menor que 10% a inflação, a gente vai utilizar o número 72. Se você considerar uma inflação, por exemplo, de 10% ao ano, em 7 anos, os preços dos produtos que a gente consome, eles terão dobrado de preço. Conseguimos também utilizar a regra do 72 para saber a relação da inflação com o preço dos produtos que a gente paga. Se você considera uma inflação altíssima, eu considero uma inflação de 20% ao ano. Bom, em 3 anos, o preço das coisas elas dobrariam o seu valor. Então, vimos que a regra do 72 ela é uma regra muito versátil, é uma regrinha de bolso, simples, fácil de se utilizar, mas tem algumas observações ali que a gente precisa fazer no meio do caminho para que não fique aquele cálculo irreal e a gente acabe se iludindo, né? Às vezes a regra vai servir mais para a gente se iludir do que ajudar de fato. E você, o que você achou dessa regra? Você já conhecia? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.